depois das eleições, a expectativa é que o Congresso Nacional volte a funcionar novamente e retome as pautas importantes para o país, principalmente do ponto de vista econômico. Afinal, temos aí uma inflação subindo, o dólar preocupando também, né, por conta do mercado, as contas públicas sendo uma situação muito preocupante para o mercado financeiro e o governo tentando encontrar um jeito de aumentar a arrecadação. Vamos convocar o Miguel Daoud, né, para analisar esse tema, Daoud, porque eu ouvi a ministra do Planejamento, a Simone Tebet, dizer, né, que o governo ia esperar as eleições para começar, de fato, os cortes dos gastos públicos, né? Eu queria saber se você acredita que o governo conseguirá realmente cortar os gastos públicos para acalmar o mercado, porque a situação tá difícil. Hoje, inclusive, o Lula se reuniu, né, com o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, exatamente para tratar desse assunto. E aí, Daoud, teremos novidade? Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Petri, cortar gasto público que vai mexer com os eleitores dos parlamentares, que vai mexer no bolso dos parlamentares, você pode esquecer. Então, nós temos que ter objetivamente o que cortar, né? O que se fala é de uma reforma administrativa. Será que os senadores que têm 50 cargos, né, que é remunerado pelo Estado, cada senador, 52 assessores, eles topariam cortar pela metade? Não, evidentemente que não. Funcionário público, você tem aí regras para fazer essas demissões. Então, não sobra muito, né? O que a gente vê claramente é que os parlamentares estão mais preocupados com os partidos que eles têm, o partido que eles estão, individualmente com a sua posição diante do governo. Vou ter emenda PIX ou não vou ter emenda PIX? O que vai acontecer? Tudo se resume em negociação que venha de encontro aos parlamentares. Então, Petri, esquece reforma administrativa, esquece corte de gasto, porque o presidente Lula não quer cortar gastos que possam afetar a sua popularidade, e ele é candidato, né, à reeleição. Isso não vai acontecer. O que nós vimos nessa eleição dos prefeitos, Patrick, a gente ouve falar direita e esquerda, nada disso. O que aconteceu foi que os prefeitos das cidades, que já estavam ali, foram, boa parte, reeleitos. Aí fala, não, mas existe aí o centro, a direita e a esquerda. Tanto Bolsonaro quanto Lula foram derrotados nessas eleições. Não tiveram seus candidatos ali endossados. Foram, evidentemente, de outros partidos que estavam do lado oposto. Então, portanto, a essência do nosso parlamento, não só começando já das câmaras, né, municipal, das assembleias legislativas, da Câmara Federal, do Senado, eles estão ali exatamente para ver os seus interesses e interesses que aumentam, evidentemente, quando chegam as eleições. Então, eu estou alinhado com a maioria do mercado, né, em que imagina que o governo não vai conseguir fazer corte de gastos, as taxas de juros já estão subindo, o dólar nesse patamar ele é um desastre para a inflação, que hoje o próprio Boletim Foco já está mostrando, e o governo está discutindo o quê? O Congresso está discutindo assuntos que não têm interesse com a nossa economia e a nossa administração, a administração do país. Eles têm interesse em fazer outras medidas, né, que são mais populistas e de interesse para causar determinadas situações que não levam a nenhuma aprovação. Eu acredito que a reforma tributária vai ser aprovada, capenga, mas vai ser. No entanto, as outras medidas que poderiam ser aprovadas com corte de gastos dificilmente serão aprovadas. Petri, infelizmente, a mediocridade que hoje nós temos, não só no Executivo, como no Legislativo, não nos permite a dizer que o Brasil tem um parlamento à altura da sua capacidade de crescer. O parlamento é medíocre
e eles estão muito aquém, mas muito, né, aquém das nossas necessidades para fazer esse Brasil crescer. Infelizmente, Petro, está aí o Perfeito. exemplo que a gente viu nessas eleições. As discussões não foram em cima de programa, e sim em torno de ataques, e esses ataques foram que determinaram, em boa parte, a eleição dos candidatos. Com exceção aqui em São Paulo, que o Tarcísio, que tem uma postura de realmente de uma postura correta em relação ao governo, ao que faz de Ok. homem público, ele conseguiu que o seu candidato, que ele apoiasse, ganhasse a eleição. Outros lugares, nada disso aconteceu, Petro, e infelizmente, você pode esquecer que nós não vamos ter reformas administrativas ou reforma que cortem gastos.